Queridos, nós estamos diante de um texto profético para essa noite, para esse tempo e, por que não dizer, para toda Renovo nessa noite. Nós estamos diante de uma das maiores promessas feitas em toda a Bíblia. Eu não estou dizendo com isso que as outras promessas não tenham relevância. Eu não estou dizendo com isso que as outras promessas na Bíblia não tenham destaque. Mas o que nós estamos dizendo é que nós estamos, se pudéssemos, porque toda a Bíblia é divinamente inspirada pelo Espírito Santo, mas se pudéssemos, repito novamente, se pudéssemos classificar uma tabela, numa ordem crescente, se pudéssemos falar em promessas de número 1, de número 2, de número 3, de número 10, de número 20, se fôssemos enumerar, se fôssemos falar nas promessas mais poderosas, dizendo assim, eu lhe diria com toda certeza que esta promessa do capítulo 9 do livro do profeta Amós está classificada entre as 10 maiores promessas da Bíblia. Nós estamos diante de uma promessa grandiosa. Estamos diante de uma promessa absurda. Estamos diante de uma promessa que diz respeito aos filhos de Israel, mas também diz respeito a nós. Que a partir do momento em que levantamos a nossa mão e aceitamos a Cristo Jesus, passamos a pertencer o Israel de Deus na terra. Então essa promessa de Amós diz respeito à sua, como também diz respeito à minha vida. Promessas de Deus são feitas nos piores momentos da história. Deus nunca fará grandes promessas no momento que você estiver vivendo a plenitude da sua vida. Sabe aquele momento que você diz assim, está muito tranquilo, pastor, está tão tranquilo que eu estou até estranhando. Não espere promessas para esse tempo. Pastor, quando virá então uma promessa de Deus para mim? Eu vou lhe falar. Uma promessa de Deus virá no dia que você estiver mais derrubado. Uma promessa de Deus, eu estou sentindo Deus nessa casa, eu vim pregar, eu estou com vontade de pregar e eu vou pregar. Uma promessa de Deus virá no momento em que você estivesse sentindo um zero à esquerda. Uma promessa de Deus virá no momento em que você estivesse sentindo um lixo. Uma promessa de Deus virá naquele dia que você vai dizer, todos me abandonaram, todos se foram. Pois é num momento como este, no pior momento da história da tua existência, é que Deus te fará as maiores promessas. Mas é interessante que as promessas que Deus faz, e vem em momentos como este, quando nós nos sentimos os piores da sociedade, elas vêm exatamente na contramão de tudo aquilo que a gente julga lógico, óbvio, claro, palpável, perceptível. Eis a razão pela qual é uma promessa vinda de Deus. Porque se fosse uma promessa simples, viria da boca de qualquer pessoa. Mas porque vem da boca de Deus, eu estou pregando para alguém nessa casa, é que Ele está fazendo a promessa. Outra coisa, a promessa virá exatamente no momento que você diz assim, Deus, não era de tudo isso que eu precisava. Como já aconteceu momentos comigo, momentos que você diz assim, Deus, tudo que eu precisava agora, eu não sei se mais alguém aqui além de mim já passou por isso, Deus, tudo que eu precisava agora é de dinheiro para pagar as passagens de ônibus. Aí Deus traz um profeta e diz assim, vou te fazer cruzar os céus da terra e do mundo num pássaro de ferro. Você diz, Deus, eu não estou precisando de passagem de avião, eu só queria uma passagem de ônibus.
Oi, irmão, estou sentindo Deus nessa casa. Alguém está aqui comigo? Promessas de Deus vêm exatamente naquele momento. Você diz assim: Deus, eu precisava de uma porta aberta para comprar um carrinho para andar. Se eu tiver um carrinho, um fusquinha bem arrumadinho para andar, para mim já é o suficiente. Aí vem Deus, fala na boca de alguém e diz assim: eis que vão te dar aquele carro dos sonhos. Você diz: Deus, não era isso que eu queria. Se eu tiver um carrinho que me pega em Santa Cruz e me leva lá na Praça do Pacificador em Caxias, e depois me traga de volta para Santa Cruz, para mim já seria o suficiente. Pois as promessas de Deus, elas vêm exatamente na contramão do que você precisa. Deixa eu ser mais claro: as promessas de Deus, elas vêm exatamente acima de tudo aquilo que você necessita. O que Deus está para fazer, eu preciso que você me ajude a pregar. Olhe para quem está ao seu lado, para quem está perto de você, e diga assim: o que Deus está para fazer. Diga com propriedade, diga assim: o que Deus está para fazer vai além do que você necessita. Se Deus fizesse só o que você precisa, já seria algo grandioso. Pois bem, não é isso que Ele vai fazer. Ele vai fazer além daquilo que você necessita. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A promessa que nós estamos diante dela no capítulo 9 é uma promessa que vem da boca de Deus exatamente num dos piores momentos da história dos filhos de Israel. Exatamente no momento em que a história do grande personagem desse texto, que é Davi aqui no capítulo 9 não é vivo mais. Davi aqui no capítulo 9 restaria apenas, se posso dizer, alguns de seus ossos. Mas acontece que esse era um período em que a história, o legado de Davi estava sendo manchado pela sua descendência. O legado de Davi, a descendência que vem depois dele, está manchando a história. Só que Deus é um Deus de palavra. Eu vou repetir: Deus é um Deus de palavra. E por que você está dizendo isso, pastor? Deus é um Deus de palavra. Porque um dia Deus chegou para Davi, num dos piores momentos da história de Davi. Davi era vivo. Deus falou: Davi, fique tranquilo, na tua linhagem não faltará homem que se assente no trono de Israel como rei. Você sabe o que Deus estava dizendo para Davi? Mesmo depois da tua morte, eu mantenho uma aliança com a tua honra. Eu estou pregando para alguém nessa casa. Mesmo depois da tua morte, eu mantenho uma aliança com a tua honra. Sabe o que Deus estava dizendo para Davi? Davi, eu não vou deixar ninguém manchar a tua história. E quando alguém achar que a tua história está acabada, eu levanto um que vai fazer. Glória, eu preciso. Eu levanto um que vai honrar a história de legado que tu deixaste. O que está no capítulo 9 é exatamente isso. O que, pastor? Um compromisso moral de Deus. Interessante, sabe o que é? É que se Deus não quisesse cumprir ou manter esse pacto que ele estabeleceu com Davi, ele não manteria e não deixaria de ser Deus por causa disso. Mas a Bíblia diz que ele não é homem para mentir, e não é filho de homem para se arrepender. Olha a promessa que Deus está fazendo na boca de Amós. Deus está dizendo na boca de Amós: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Interessante isso aqui, dobre a sua atenção. E como disse, eu vou começar hoje e vou terminar na próxima semana. Desafio você a estar aqui na próxima terça-feira. Olha que coisa interessante. Deus, diga comigo, Deus interessado em levantar uma tenda caída. Uau! Isso confronta
Isso constrange. A primeira vez que eu li isso aqui, eu disse: o que Deus está arrumando? Tanta coisa mais importante para Deus levantar. Tanto projeto que tinha caído e Deus poderia levantar. Pois vem Deus, interessado em levantar uma tenda caída. E o pior, o capítulo 9 de Amós está falando de uma tenda que não foi Deus quem mandou Davi levantar. Você está aqui? Agora imagina você, se Deus é responsável o suficiente em levantar uma tenda que ele não mandou Davi erguer, que dirá levantar algo que ele mesmo ordenou que você fizesse? Eu vou falar isso aqui nesses dias, hoje e amanhã, hoje e na próxima terça. Essa tenda aqui não foi uma ordem de Deus para Davi. Leia depois 1 Samuel, 2 Samuel. Leia depois 1 Crônicas, 2 Crônicas. Você não vai ver em nenhum momento, porque o que está no capítulo 9 está totalmente ligado a 1 Crônicas e 2 Samuel. Você não vai ver em nenhum momento Deus dizendo para Davi: levanta uma tenda. Mas Davi levantou. Não foi Deus quem mandou, mas por causa do coração de Davi. Uau! Eu estou pregando para alguém aqui. Porque antes que Deus veja, me ajude aí, pegue na mão de quem está do seu lado, segure na mão de quem está perto de você, isso é profético. Diga para quem está perto de você, diga assim, diga: antes que Deus veja o que suas mãos estão fazendo, diga: Deus quer ver o que o seu coração está decidido a fazer. Vou repetir porque isso é poderoso. Antes que Deus veja, porque existem muitas pessoas que estão fazendo algumas coisas com as mãos, que o coração não está inclinado para aquilo que as mãos estão fazendo. Você está aqui ainda ou foi embora? Vou repetir, existem pessoas que estão fazendo algumas coisas com as mãos que o coração não está inclinado a fazer. Eu vou fazer com as mãos porque eu quero que os olhos dos outros vejam. Não, antes que as mãos de Davi fizessem alguma coisa, o coração de Davi estava inclinado a honrar a Deus. E a Bíblia é categórica em dizer, Renovo, o que? Deus disse: todo aquele que me honrar, eu honrarei, e todo aquele que me desprezar, eu desprezarei. Oh glória, levante as suas mãos e adore o nome dele. Deus tem um compromisso com aqueles que honram. Os que honrarem serão honrados, os que desprezarem serão desprezados. É por isso que eu tenho uma notícia para te dar: cuidado com o que você semeia, porque se você semeia honra, você vai colher honra. Se você semeia desprezo, você vai colher desprezo. Alguém libera um grito de glória para... Eita! Os que me honrarem, eu honrarei. Davi sabia dessa decisão de Deus: os que me honrarem, eu honrarei, os que me desprezarem, eu desprezarei. E olha isso, antes que eu avance aqui em mais algumas coisas. Levantarei a tenda caída. Nós estamos falando de um templo, diga comigo, falando de um templo. Deus aqui, preste bem atenção nisso, Renovo, isso aqui é um poço profundo. Deus aqui está interessado em reerguer, em reinaugurar um templo. Mas sabe o que mais me choca? Sabe o que mais me constrange, pastor Marcelo? É que se você olha para as histórias e para os templos do Antigo Testamento, esse aqui do capítulo 9 de Amós é o mais desprezível de todos eles. Ai, você está comigo?
O que está no capítulo 9, meu tecladista, o que está no capítulo 9 nem pode ser chamado de templo. Você está comigo? Você está nessa palavra? Tá comigo. Vou repetir porque isso é forte. O que está no capítulo 9, se fôssemos colocar num grau, se fôssemos estabelecer uma lista de templos, o que está no capítulo 9 não tem dignidade o suficiente para entrar num hall de templos. Não pode. E você deve estar perguntando, por que não pode? Porque a palavra que está no capítulo 9 para tenda, a palavra tenda aqui no capítulo 9, vindo do original hebraico, quer dizer sucá. S-U-C-A-H, sucá. Repita comigo, sucá. S-U-C-A, acento circunflexo no A, H, sucá. Agora escuta-me bem, como pode algo que está no capítulo 9 ser chamado de templo? Porque eu estou te falando de sucá. A palavra sucá, vinda do original hebraico para o português, quer dizer barraca. Fala comigo, barraca. Como é que você vai colocar uma barraca na galeria dos templos do Antigo Testamento? Eu sei que você está perguntando na sua mente, pastor, barraca, deixa eu ver se é o que eu estou entendendo como barraca. É isso que você está entendendo. Barraca. Pastor, peraí, não, pastor, eu estou... Não, barraca, quer que eu te ajude? Vou te ajudar. Quando você vai, por exemplo, na Casa e Vídeo, sabe aquelas barraquinhas de camping? Sabe? Pronto, agora você entendeu, barraca. Nós estamos falando de uma barraca. Vem Deus e diz assim, eu não quero reinaugurar o tabernáculo de Moisés. Olha, lembra do tabernáculo de Moisés? Vou te ajudar a lembrar rapidinho. O tabernáculo de Moisés era suntuoso. Foi o primeiro templo de adoração ao Deus vivo construído no Antigo Testamento. Era um templo móvel. O tabernáculo de Moisés, dividido em 3 partes. O pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Lembra de quanto ouro tinha no tabernáculo de Moisés? Paredes de madeira de acácia, revestidas de betume por dentro e por fora. Peles de cabra, peles de texugo. Lembra? Bacia de ouro. Lembra? Arca da aliança do concerto do Senhor, feita de madeira de acácia, revestida de grossas lâminas de ouro por dentro e por fora. Quanta riqueza! Deus diz assim, tabernáculo de Moisés, parece que eu estou ouvindo uma conversa entre Deus e os anjos. Olhe para cá, uma conversa entre Deus e os anjos. Deus e os anjos dizendo assim, Pai, o Senhor quer levantar algum templo novamente? Ele diz, quero. E que tal o tabernáculo de Moisés? E a Bíblia diz que a planta do tabernáculo de Moisés veio de dentro do céu. Sim, está escrito, você não leu isso? Está lá, é só ler. A Bíblia diz que Deus mandou a planta, o arquiteto foi o próprio Deus. Você consegue ver Deus naquela mesa, naquela bancada do arquiteto, com lápis na mão, rascunhando tudo, escrevendo as medidas. Depois ele mesmo mandou o projeto para a terra, para a mente de Bezalel e Aholiabe, para desempenhar o projeto. Lembra disso? Parece que eu estou vendo os anjos sentados com Deus e eles dizendo, qual é o templo que o Senhor quer levantar de novo? Vamos abrir aqui, eu estou parafraseando, claro, para você entender melhor. Abrindo uma gaveta no céu, dizendo assim, está aqui a planta baixa, a planta alta, está aqui a estrutura do tabernáculo de Moisés. Vamos levantar de novo? Deus olhou e disse, não quero, tira, não quero. O Senhor não quer, não quero. Senhor, tem aqui um outro templo, qual? Tem aqui o templo de Salomão. Uau! Nunca houve na história do planeta Terra um templo com tanto ouro, com tanta suntuosidade, com tanta riqueza como o templo de Salomão. Nunca houve. A Bíblia diz isso, os historiadores afirmam isso. Nunca houve. O templo de Salomão, no dia que ele foi inaugurado, foi
a riqueza. Não que a riqueza impactasse a Deus, mas Salomão foi tão detalhista que Salomão oferece um sacrifício de 23 mil bois. Alguém está comigo? 23 mil bois. E quando eles oferecem aquele sacrifício, diz a Bíblia, quem estava dentro do templo tentava sair, não conseguia. Quem estava fora queria entrar, não conseguia. Deus está aqui, templo de Salomão. Deus olha, não quero, pode passar. Senhor, tem aqui um terceiro projeto. Qual? Templo de Ageu. Lembra do templo de Ageu? O templo de Ageu foi a obra mais demorada para ser erguida. O povo está voltando do cativeiro. Deus teve que levantar 3 profetas, Zacarias, Ageu e Esdras, para incentivar o povo. E olha que quando chegou no período de Zacarias, a obra ficou 16 anos parada. O povo estava tão desanimado que eles diziam, Deus não vai vir morar nesse templo, porque a última recordação que eles tinham era do templo de Salomão. O templo de Ageu não tinha a riqueza que havia no templo de Salomão. Deus disse a Ageu, fala para eles levantar logo a casa, eu quero uma casa. Mas Senhor, o povo está desanimado. Pois então diga para eles que a glória dessa casa, Ageu, será maior do que a glória da casa anterior. Mas Deus diz assim, guarda isso aí também. Então se Deus não quer o templo de Ageu, se Deus não quer o templo de Salomão, se Deus não quer o tabernáculo de Moisés, qual seria o templo que ele queria? Deus diz assim, os projetos de vocês estão lindos, mas sabe qual é o templo que me traz mais saudade? Sabe qual é o templo que eu olho para ele e choro? Porque a Bíblia diz que Deus chora. Sabe qual é o templo que eu olho para ele e sinto saudade, choro de saudade dele e não vejo a hora de levantá-lo de novo? E eles perguntam, qual Deus? Deus diz, aquela barraca caída de Davi. Parece que eu estou vendo, eu estou parafraseando, tá? Não estou te dizendo que foi isso que aconteceu. Só estou parafraseando para você entender melhor que a minha missão aqui é te levar para dentro dessa palavra. Então por isso que eu estou parafraseando. Parece que eu estou vendo um anjo mais ousado dizendo assim, ah Deus, o senhor está de brincadeira. Nós falamos do templo de Ageu, o senhor não quis. Falamos do templo de Salomão, o senhor não quis. Falamos do tabernáculo de Moisés, o senhor não quis. E olha que o tabernáculo de Moisés, Deus ficava nele 24 horas visivelmente. Está escrito? Tá. A Bíblia diz que durante o dia, quando o tabernáculo de Moisés estava de pé, uma nuvem ficava em cima do tabernáculo. Era Deus dizendo, eu estou aqui dentro. Durante a noite saía a nuvem, vinha uma coluna de fogo, ficava em cima do tabernáculo. Era Deus dizendo, eu continuo aqui dentro. E Deus não quer. Pois agora vem Deus e diz assim, sabe qual é o templo que eu sinto saudade? Sabe qual é o templo que me faz chorar, me faz passar dias após dias, porque no céu não tem noite? Sabe qual é o templo que me faz chorar só de lembrar o que eu vivi lá? Deus tomado por um sentimento de saudosismo. É o que está dizendo o texto. Sabe qual é o templo que eu quero levantar de novo? Deus, fala aí. Parece que eu estou vendo Deus olhando para eles dizendo, vocês estão em pé ou estão sentados? Eu quero levantar aquela barraca desprezível, simples, sem muita parafernália, na verdade sem nada. Você sabia que o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi, nem parede tinha? Alguém está comigo? Deus querendo levantar um templo que nem parede possuía. Pois vem Deus e diz assim, pois é essa barraca caída que eu quero levantar outra vez. Levante a sua mão direita aos céus.
O que o senhor está dizendo, pastor? Eu vim te dizer que Deus não se impressiona com nada. Ou eu estou pregando para alguém? Eu estou vendo Deus apaixonado por uma barraca que nem parede tinha. Eu estou vendo Deus apaixonado por uma barraca que só tinha 4 paus fincados no chão e uma lona e uma cobertura feita de pele de cabra costurada com um grosso tecido de linho. Era essa barraca que Deus está dizendo: eu quero levantar de novo. Levanta a sua mão direita, renovo, porque eu venho aqui em o nome do Pai liberar essa profecia nessa noite de terça-feira. Aqui em Renovo, nessa noite, Deus se apaixona por aquilo que os homens desprezam. Deus se apaixona por aquilo que os homens não querem. Deus se apaixona por aquilo que os homens jogam fora. Deus se apaixona por aquilo que os homens decidem pisar. Pois ele mesmo disse: a barraca está caída, a barraca está em ruína, está todo mundo passando por ela, pisando em cima dela, mas eu vou levantar. Deus quer, diga para quem está do seu lado, diga: Deus quer o que os homens desprezam. Naquele dia, isso quer dizer o que, pastor? Deus já tinha determinado uma data para a restauração daquela barraca caída. Oh meu Deus, eu estou pregando para alguém. Eu vou continuar na semana que vem, eu vou dizer de novo. Naquele dia, isso quer dizer o que? Deus já tinha determinado uma data para levantar aquela barraca caída. Eu não sei se alguém acredita em palavra profética. Se tem alguém que acredita, coloca a mão no ombro de quem está na sua direita ou esquerda. Coloque a sua mão no ombro de quem está na sua direita ou esquerda e diga: o dia da restauração. Diga com propriedade e autoridade, diga assim: o dia da restauração do que é desprezível. Diga: o dia da restauração do que está caído já está na agenda de Deus e vai acontecer. Quem recebe, libera um grito de glória para o nome dele aqui nessa casa. Naquele dia, sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: está caída. Sabe o que Deus está dizendo? Está em ruína. Sabe o que Deus está dizendo? Está em cinza. Mas eu já agendei uma data. A cinza não permanecerá, a ruína não permanecerá, o caos não permanecerá. Ó filha de Sião, assim diz o Senhor na boca do seu ungido: levanta a tua cabeça. Tu não vai permanecer mais nesse chão, tu não vai ficar mais nesse desprezo, tu não vai permanecer nesse marasmo, nessa angústia, nessa depressão. Por que não? Porque Deus está dizendo: eu tenho uma data para te reerguer, para te levantar. Naquele dia. É por isso que eu trago uma notícia do céu para a terra. Qual, pastor? A pior coisa que você pode fazer na vida, eu vou te falar qual é. Qual é, pastor? Eu vou repetir. A pior coisa que você pode fazer na vida é desprezar alguém que está caído. Eu vou repetir. A pior coisa que você faz na vida é desprezar alguém que está caído. Você não sabe, está caído, mas é criatura de Deus. Está caído, mas é filho por herança. Está caído, mas o dia da restauração está agendado. Naquele dia, e olha que coisa interessante: tornarei
Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a queda não é a primeira. Mas Deus está dizendo porque é meu filho. Deus está dizendo porque é meu. Eu não permitirei que sirva de escárnio e de zombaria. Deus está dizendo: eu vou derramar a glória da segunda casa, da terceira casa, da quarta casa. Quantas glórias forem necessárias. Ou eu vim pregar para alguém nessa casa. Há uma promessa de restauração. Há uma promessa de restauração. Tornarei. Por isso que a Bíblia diz que ainda que o justo caia, ele não ficará prostrado. Eu vim liberar essa palavra. Levanta a sua mão direita para receber. 2022 não terminará debaixo de vergonha. 2022 não terminará debaixo de escárnio. 2022 não terminará debaixo de zombaria. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, coloca um sorriso nessa boca e diga: ó meu inimigo, tu está enganado ao meu respeito. O meu Deus, levantarei. Interessante é Deus falando em alguma coisa que não está no script de ninguém. Leia os livros que antecedem o livro do profeta Amós. Você não encontra nenhum profeta. A primeira vez que essa expressão foi mencionada foi em Amós. Esta expressão, levantarei a tenda de Davi, só aparece duas vezes. Primeira vez foi em Amós, e a segunda vez foi em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no concílio dos apóstolos. Ela foi mencionada pela boca do apóstolo Tiago. Você está entendendo isso? Uma vez no Antigo Testamento e uma vez no Novo Testamento. Oh, meu Deus, você está no culto ou foi embora? Eu vou repetir: uma vez no Antigo Testamento e uma vez no Novo Testamento. Levantarei. Está caído, mas eu não vou deixar no chão. Alguém está entendendo o que eu vim pregar aqui? Diga para quem está do seu lado, diga assim: está caído, mas Deus não vai deixar no chão. Já foi algo poderosíssimo um dia, mas Deus vai trazer de volta. Essa palavra não é para Chiquinho nem para Maria que ficou em casa, é para quem está aqui. Deus vai trazer de volta, está no texto, a glória dos tempos antigos. Eu estou terminando agora, eu vou continuar com essa palavra na próxima semana. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Deus está dizendo. Não diga com propriedade e autoridade, porque isso é profecia, isso não é coisa qualquer. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Deus está dizendo, na boca do profeta, aqueles melhores dias da sua vida que você viveu e você mesmo disse: isso nunca mais vai acontecer. Diga: Deus está dizendo, vai acontecer novamente. Oh meu Deus, alguém está recebendo isso aqui? Eu vou perguntar de novo: alguém está recebendo isso aqui? Se tem alguém recebendo, levanta as duas mãos e libera o seu melhor glória para Ele aqui agora. Vou trazer de volta a glória dos tempos antigos. Aquilo que você dizia, nunca mais isso acontece. Se ponha de pé do seu lugar. Aquilo que você dizia, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Deus me trouxe aqui como um profeta, pois pela primeira vez eu farei.
o raio cair no mesmo lugar de antes. Você está entendendo que eu vim pregar aqui hoje? E que eu vou continuar na próxima terça-feira. Segure na mão de quem está do seu lado agora. Feche os corredores, dê as mãos a quem está do outro lado. Já não posso mais suportar. Lodebar não é meu lugar. Já não posso mais resistir, viver à beira do caminho. Eu vejo as águas agitarem, mas não há alguém para me estender a mão. O meu destino não é perecer, não fui sentenciado a morrer. Deus me fez promessas, eis-me aqui, Senhor. Muda minha sorte, enxugue as lágrimas que os dias maus fizeram rolar. Eis-me aqui, Senhor. Ouça o meu clamor, dá-me teu bálsamo e faz-me crer que ainda vou viver um tempo favorável. Um tempo favorável. Você está entendendo isso? Deus vai te fazer viver. Se você pensa que aquele momento foi único e que ele nunca mais se repetiria, se você pensa que o auge de tua vida espiritual foi aquele e que você pensa que ele nunca mais se repetiria, se você pensa que o auge dos teus sonhos, dos teus projetos, de tua casa, de teus filhos, de tua família, de teu casamento, de tantas áreas da tua vida foram aqueles e que eles nunca mais se repetiriam, Deus está dizendo: eu te farei viver a glória dos tempos antigos. Eu vou trazer de volta a glória dos tempos antigos. Elas vão se repetir, elas vão se manifestar outra vez. Ore comigo agora, fecha os teus olhos e diga: Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, porque eu creio no poder desta palavra. Diga comigo: eu declaro, debaixo desta palavra, diga comigo: debaixo dessa glória que está nessa casa, diga comigo: diante dos anjos, arcanjos, serafins, querubins, diga: eu declaro, diante do Espírito Santo, eu declaro, o Deus que me ama,
me trouxe aqui nessa noite para receber essa palavra. Diga comigo, e no poder dessa palavra eu declaro: Satanás, você perdeu essa guerra. Os melhores dias da minha vida não se foram, vão se repetir. Assim será. Quem crê nisso, dá um aplauso poderoso ao Senhor. Eu vou continuar nessa palavra semana que vem. Eu estou só na introdução dela. Semana que vem eu vou continuar. Tome seu assento. Deixa eu lhe dizer algo muito especial. Já devolvo o microfone, preciso correr aqui. Daqui a pouquinho, 10h30, começa a intercessão lá com a nossa equipe. Eu preciso dizer algo muito importante. Eu creio, guarde o que eu vou lhe dizer. Eu creio piamente, e a Bíblia me dá respaldo para isso. Eu creio piamente no poder de um voto. Existem muitas coisas que eu estou vivendo, que a minha casa está vivendo, que a minha família, que a família de minha mãe, meus irmãos, que nós estamos vivendo, que são resultados de voto. Eu escrevi algo hoje no meu Instagram, e é uma verdade o que eu escrevi lá, porque a Bíblia me diz que é verdade. A Bíblia diz em carta aos Hebreus que a oferta de Abel clama. Hebreus 11. A oferta de Abel clama até hoje. Sabe o que é a palavra clamor? Grito. Sabe o que é isso? É que a oferta, diga comigo, a oferta é um organismo vivo. A oferta grita. Sabe o que é uma oferta diante de Deus, dia após dia, dizendo: Deus, 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 Deus. Daqui a pouco ela grita mais alto: Deus. Daqui a pouco a oferta grita mais alto de novo: Deus. Grita. A oferta de Abel grita. E nós estamos falando de quase 5.000 anos. Grita até hoje. Isso é muito sério. Sabe, ontem uma irmã me chamou, uma amiga que eu tenho, uma grande advogada por sinal, e ela falou de algo muito poderoso que Deus ministrou ao coração dela. Deus falou com ela numa das quartas-feiras que eu estava ministrando lá na nossa igreja, no culto que eu faço toda quarta-feira. Ela disse: pastor, depois daquele dia, depois daquela semente, Deus começou a fazer coisa tão absurda na minha vida. Uma das coisas que mais me impactou foi de uma multa. Ela está construindo a mansão dos seus sonhos lá na Barra da Tijuca. E ela não está construindo numa área que parte da área da construção, parte, não toda, mas parte da área é um terreno de reserva. E ela estava condenada pelo órgão a pagar uma multa que estava na casa de milhões de reais. Eu disse que a multa estava na casa de milhões de reais. Eu não vou te dizer a cifra aqui exata. Por causa da construção. E a coisa mais louca foi Deus falando para ela: continua com a obra. E ela tinha que pagar a multa. Pois sabe o que Deus fez? Por causa da semente que ela entregou, a multa que estava na casa de milhões desapareceu do sistema. E nunca mais foi encontrada. Você está entendendo isso? Um voto é capaz de fazer coisas inimagináveis. Escuta o que eu vou te dizer. Tem coisas que o seu dinheiro... Olhe para quem está do seu lado e diga assim, tem coisas. Não, pode falar com propriedade e autoridade. Diga assim: tem coisas que o dinheiro que você tem
não vai conseguir pagar. Diga, e olha que você precisa pagar, mas não tem dinheiro. Diga para essa pessoa, diga, mais um voto vai resolver tudo isso. Abra sua Bíblia comigo correndo, e eu vou te falar o que aconteceu naquele dia e vou repetir aqui agora. Salmo de número 112. Olha que coisa extraordinária. Me acompanhe na sua Bíblia. Salmo de número 112. Olha as 7 promessas. 7 não, 10 promessas que estão neste salmo. E estas 10 promessas vão te acompanhar a partir de hoje. Salmo 112, a partir do verso 1 diz: aleluia! Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Sua linhagem ou sua descendência será poderosa no país. Abençoada geração de homens íntegros. Em sua casa haverá bens e riquezas, e sua justiça permanece para sempre. Desponta nas trevas como luz para os homens retos. É benigno, piedoso e justo. Bem-aventurado quem se compadece e empresta com generosidade, e com honestidade administra todos os seus negócios. Verso 6. O justo jamais será grandemente abalado, para sempre suscitará boas recordações. 7. Não viverá temeroso, esperando más notícias. Confiando plenamente no Senhor, seu coração estará sempre firme. Verso 8. Seu coração está seguro e nada temerá. Certamente no final testemunhará o fracasso dos seus inimigos. Uau! Verso 9. Generosamente reparte o que possui com os pobres. Perene será a sua benevolência. De cabeça erguida será honrado e exaltado por muitos. Verso 10. Por isso o ímpio observa e fica irado, range os dentes e se consome de ódio. A ambição dos ímpios os levará à destruição. Diga comigo, glória a Deus. Estas 10 promessas vão te acompanhar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Pois naquele dia, e eu nem me lembrava, e ela falou isso comigo. A palavra que eu ministrei, que virou a história da vida daquela mulher e de milhares de pessoas, está exatamente dentro deste salmo. E sobre este salmo nós semeamos naquele dia. Sobre este salmo eu quero te encorajar a trazer uma semente. Mas escute, não é hoje. Se você crê no que Deus fez pelo meu intermédio naquele dia, fez na vida daquela mulher, fez na minha casa, eu não tenho tempo para te contar aqui agora, fez na casa dela e vai fazer em tua casa. Eu quero lançar um desafio a você, e eu sou o primeiro a entrar nele. Escute, você vai fazer exatamente o que está neste salmo. Você vai trazer uma semente, não é mais e nem é menos, uma semente de R$112 na próxima terça-feira. Você pode dizer glória a Deus? Pastor, por que não é 115? Porque Deus falou que não é 115, é 112. Pastor, por que não é 120? Não é 120, é 112. Pastor, por que não é 100? Não é 100, é 112. E se você crê nisso, crê nesse voto, escute isso. Esse é um voto que você vai fazer diante de Deus neste salmo. E na próxima terça-feira, não é hoje, na próxima terça-feira, cada um dos que estão aqui. Pastor, eu quero entregar um voto pelo meu marido. Isso aqui é um voto individual. Isso é para quem crê. Pastor, eu não creio. Ok, não faça, eu respeito você.
Mas você está diante de um profeta que tem legalidade para falar o que está falando. Se você crer, você vai pegar um envelope. Na próxima terça-feira, você vai trazer esse voto de 112. Escuta o que eu vou te falar. Escuta a instrução que eu vou te dar. Junto desse voto, eu vou te pedir para que você traga uma folha, ou um pedaço, ou metade de uma folha, com o seu nome completo, com sua data de nascimento. Porque eu vou pegar essa folha com o seu nome completo, com sua data de nascimento, com o seu pedido de oração, e junto com a minha equipe de oração, que já vou estar com eles daqui a pouquinho. Tivemos oração hoje 5h30 da manhã e vamos ter outra daqui a pouco. Com essa equipe de oração, eu vou subir o monte e vou queimar esse pedido de oração que você vai colocar nessa folha diante do santo monte de Deus. Você diz amém? Então você vai pegar o envelope. Pode entregar os envelopes. Traga o meu aqui, por favor. Deixa eu pegar logo o meu. Isso. Leva um ali para minha esposa. Você vai entregar. Não é hoje, pastor, mas eu não tenho. Só que a Bíblia diz, guarde isso. Eu creio tanto nisso. Como eu tenho vivido isso. A Bíblia diz que Deus dá semente. Está na Bíblia, porque eu creio que está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus dá semente àquele que semeia. Pastor, eu não tenho, mas se a Bíblia diz que Deus dá semente àquele que semeia, escuta bem, pegue. Deus vai abrir uma porta. Agora escuta o que eu vou te falar. Quem me acompanha há muitos anos sabe o quanto eu faço isso com muita seriedade. Deus vai te dar a semente, mas não é para você gastar com cachorro quente, nem com hambúrguer. Deus vai te dar a semente para você semear. Amém ou não amém? Pastor, eu não tenho, mas por fé eu vou pegar o envelope. Pegue. Nestes 8 dias, Deus vai te abrir uma porta para que você tenha essa semente de 112 e traga na próxima terça-feira. Você diz glória a Deus? Então pegue aí seu envelope. Você que pegou o seu envelope, vem aqui no altar, eu quero orar por você. Eu quero consagrar isso aqui, porque isso aqui é coisa muito séria, a gente não brinca com isso não. Vem aqui no altar. Venha no altar. Eu vou orar por você. Se você quiser pegar mais que um envelope, pastor, eu vou levar um envelope para minha filha, vou levar um envelope para meu filho, vou levar um envelope para meu marido. Pega, leva. Mas eu vou orar por você. Pastor, eu quero semear, mas eu não tenho a semente. Mas eu quero. Eu não tenho a semente, mas eu quero. Se você não tem a semente e quer, venha no altar também. Deus vai mandar a semente. Você só não pode comer a semente. Deus vai te dar a semente. Eu vou orar por você. Eu não sei qual é o pedido de oração que você vai escrever, mas de uma coisa eu tenho certeza: nesse altar, Deus já começou a receber o teu voto. E na próxima terça-feira isso vai ser selado diante de Deus e diante do Espírito Santo. Diga comigo: Deus, eu oro agora nesse altar, crendo na tua palavra, e eu creio que as bênçãos do Salmo 112 virão sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família, em nome de Jesus, amém. Pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus, tá bom? Na próxima terça-feira você vai trazer diante de Deus, tá? Põe o seu envelope na Bíblia. Pastor, chegar em casa eu vou jogar o envelope em cima da geladeira. Joga não. Isso é coisa que você está fazendo diante de Deus. Se prepare em nome de Jesus para aquilo que você vai viver. Só quem crê nisso dá um aplauso poderoso ao Senhor.